Estamos numa fase em que acontecem inúmeras discussões na internet. Fotos e imagens são compartilhadas enquanto as pessoas discutem assuntos importantes. Contudo, em que situações a nossa partilha excessiva se torna prejudicial em vez de benéfica? Nos nossos dias, é muito importante dominar a arte da discrição. A capacidade de saber quando e como partilhar pode determinar a preservação não só dos dados pessoais, mas também do seu estado emocional e das relações com outras pessoas. Compartilhar demais pode deixar a pessoa aberta a mal-entendidos, julgamentos e consequências ainda mais graves. A distorção pode surgir em termos de como as pessoas olham para nós e também de como nos percebemos. Por outro lado, alguma privacidade é essencial para nos dar espaço para o autoaperfeiçoamento, a introspecção e a formação de relacionamentos autênticos e construídos com base na confiança e no respeito mútuo. Seja muito bem-vindo ao canal Estoicismo Moderno. Sou o Chris Lobo e hoje serei o seu apresentador. E este é o nosso tema de hoje, onde vamos descobrir por que é melhor deixar algumas coisas não ditas ou simplesmente privadas. Não se trata apenas de uma discussão sobre privacidade, mas sobre conhecer a si mesmo, limites pessoais e construir uma existência mais consciente. Esteja preparado para uma viagem incrível no campo da comunicação e da aprendizagem. Este é um ótimo momento para se inscrever em nosso canal e fazer parte de nossa comunidade em sua busca por um conhecimento mais profundo sobre a vida e os relacionamentos. A arte de compartilhar sabedoria será nossa para explorar e dominar. A arte de compartilhar sabedoria é fundamental. Viver em um mundo de excessos onde as redes sociais nos obrigam a expor tudo sobre nós mesmos está se tornando a norma. A importância da discrição, porém, muitas vezes se perde em meio ao caos. Aprender o que compartilhar e principalmente com quem você deve compartilhar é uma arte que protege e aumenta o seu valor. Isso demonstra bom senso quando você decide quais informações pode divulgar sobre si mesmo, ao mesmo tempo que valoriza sua privacidade. Há coisas que nem todos precisam ser informados sobre cada conquista, dificuldade ou detalhe de nossas vidas. Além disso, quando compartilhamos menos, aprendemos a valorizar mais as informações que consideramos dignas de compartilhar, atribuindo assim maior valor e profundidade às nossas palavras. Da mesma forma, ser discreto é muito importante para promover bons relacionamentos porque, ao reter alguns fatos, abrimos espaço para que amizades e relacionamentos se desenvolvam naturalmente, e não baseados em dúvidas ou curiosidade. Doravante, criar-se-á um forte vínculo de relações reais e mais longas, onde a confidencialidade e o respeito serão como um tráfego de mão dupla. Além disso, ao mantermos certos aspectos de nossas vidas privadas, protegemo-nos de julgamentos desnecessários e possíveis mal-entendidos. Por outro lado, nem todas as pessoas ao nosso redor têm boas intenções e podem nos compreender. Por isso vale a pena guardar algumas coisas para nós mesmos. O equilíbrio na comunicação pessoal deve ser nutrido. Decidir o que queremos divulgar é um reconhecimento do nosso próprio caminho e uma aceitação das jornadas dos outros. Estamos também a criar um clima que incentiva a troca responsável de informações. Neste artigo, discutiremos agora os 6 aspectos essenciais da vida que precisam ser mantidos em segredo. A discrição não consiste apenas em manter as coisas escondidas. Trata-se também de garantir a segurança e desenvolver ligações íntimas baseadas nas nossas finanças pessoais. O ditado, "O silêncio vale ouro", ressoa verdadeiro até hoje. Falando financeiramente, o primeiro dos 6 segredos que você nunca deve compartilhar ou mostrar às pessoas é a sua situação financeira. À primeira vista, compartilhar detalhes sobre como você está bem pode parecer uma conversa inofensiva, mas pode acabar com repercussões perigosas e desvantagens inesperadas. Em alguns casos, embora possa parecer que discutir os seus ganhos, poupanças ou investimentos com outras pessoas é simplesmente partilhar detalhes construtivos, pode haver uma oportunidade para as pessoas usarem essas informações contra si como resultado de uma comparação desfavorável.
O pior cenário quando você revela tais detalhes pode ser inveja ou ressentimento. Você pode criar inconscientemente um contexto onde as pessoas começam a percebê-lo em termos de materialismo, em vez de valorizar suas características pessoais. Além disso, ao abrir as suas finanças para os olhos do público, você fica propenso a receber pedidos de empréstimo e expectativas injustas. Às vezes, socializar pode ser caro, e algumas pessoas podem pressioná-lo a gastar mais do que gostaria ou torná-lo vítima de fraudes ou golpes. Sua segurança financeira é inestimável e deve ser protegida a todo custo. Outro ponto igualmente significativo a considerar é que discutir dinheiro pode mudar completamente a dinâmica dos seus relacionamentos, onde amigos ou familiares podem começar a tratá-lo de forma diferente por causa das informações financeiras que você divulgou. Isso pode causar constrangimento em ambientes sociais, onde as dúvidas cercam a genuinidade dos relacionamentos. Na mesma linha, manter a confidencialidade de seus assuntos financeiros pessoais também é um dos meios para ter tranquilidade interior. Ao confiar que suas informações financeiras estão seguras, você não precisa se preocupar com a forma como outras pessoas podem usá-las contra você. Quando se trata de nossos sonhos e planos de vida futura, a discrição tem seu charme. Assim, o segundo tópico que você deve manter privado não é outro senão quais serão seus desejos e o que seus projetos futuros implicará. Quando você compartilha suas esperanças e sonhos futuros com outras pessoas, elas podem apresentar muitas opiniões desnecessárias que às vezes podem ser negativas. Compartilhar sobre os objetivos que você gostaria de alcançar no futuro, especialmente aqueles de maior ambição ou intimidade, pode criar possibilidades para dúvidas ou críticas de outras pessoas. E embora existam alguns que oferecem apoio sincero, outros podem dissuadi-lo sob ceticismo, por inveja, ou simplesmente por ainda não compreenderem totalmente os seus motivos. Isso pode minar sua motivação, especialmente se você estiver no início de um caminho e ainda desenvolvendo a autoconfiança que o impulsiona para frente. Por outro lado, às vezes pode ser prejudicial revelar os seus próprios planos e aspirações, pois isso pode provocar pressões externas que podem exigir que você atinja esses objetivos num determinado momento ou de uma maneira específica. Estar sob o olhar atento também é prejudicial à criatividade e ao autoaperfeiçoamento, pois causa escrutínio e avaliação constantes. Além disso, compartilhar planos futuros pode ser considerado uma obrigação quando se trata de mudar de ideia e escolher outro caminho sem levar em conta como os outros poderiam reagir ou pedir explicações. Quando nos propomos a alcançar os nossos sonhos, é possível tropeçarmos em paixões ou reconhecermos que as ambições que tínhamos inicialmente não são o que realmente desejamos. A capacidade de ser flexível é um aspecto importante da autodescoberta. Nesse sentido, há uma certa satisfação em perseguir silenciosamente seus objetivos e só revelá-los depois de alcançados ou bem avançados. Fazer isso não apenas aumenta seu senso de realização pessoal, mas também evita interferências indevidas nos processos de tomada de decisão por fatores externos. Além disso, há outra área que merece o nosso cuidado e sabedoria: o domínio sensível das relações interpessoais. Nossos laços estreitos, sejam eles românticos, familiares ou apenas amizades profundas, são costurados com fios de sigilo e confiança. Revelar as especificidades destas ligações a outras pessoas não só constitui uma quebra de confiança, mas também nos abre a avaliações e interpretações erradas e injustificadas. As próprias relações, como organismo, são complexas e diversas num sentido positivo. Esses componentes são criados a partir de sutilezas e situações que só podem ser compreendidas pelos indivíduos que possuem essas conexões. Mas se transmitirmos para os outros os nossos problemas, dificuldades e até momentos de alegria provenientes destas relações, perderemos o seu importante contexto e direção. Isto pode ser responsável por conflitos e opiniões equivocadas de outras pessoas, que, por sua vez, podem agravar o problema em vez de resolvê-lo. Além disso,
A divulgação de dados sobre as nossas relações pode causar uma sombra de suspeita ou opinião sobre aspectos que poderiam ser privados, mas de alguma forma mais importantes. A situação não é apenas problemática para os parceiros, mas também afeta a sua capacidade de resolver problemas internos de forma amigável e fortalecer o vínculo entre eles. Um aspecto importante do respeito pelos outros reside em não divulgar todos os detalhes intrincados sobre os nossos relacionamentos. Ambos os indivíduos numa parceria têm direito ao seu espaço pessoal, bem como a garantia de que os seus medos e fraquezas ocultos permanecerão confidenciais. A violação desta privacidade pode criar desconfiança que pode ser difícil de consertar e, em última análise, desconectar as duas pessoas envolvidas. Como tal, é prudente avaliar cuidadosamente o que escolhemos revelar sobre os nossos relacionamentos íntimos. Isto não significa que devemos evitar procurar consolo ou conselho quando enfrentamos dificuldades, mas sim que devemos fazer escolhas sábias sobre quem tem acesso às câmaras das nossas vidas privadas. Quando agimos desta forma, permanecemos confiáveis em nossos relacionamentos e mantemos a estima e a compreensão como a essência principal de nossos queridos relacionamentos. Para navegar em nossa exploração ao longo do caminho da autodescoberta e do discernimento, chegamos ao quarto assunto essencial: suas controvérsias ou conflitos. O tema nos incentiva a pensar sobre o que se ganharia ou perderia ao compartilhar brigas e disputas pessoais. Todos nós passamos por momentos em que surgem conflitos no trabalho, em casa ou em amizades, onde parece natural pedir apoio ou conselho. É necessário que estes conflitos sejam revistos com a dignidade da personalidade e da proximidade, e não sejam deixados à luz até que sejam estudados. Uma vez libertadas as nossas guerras, expomos-nos a tornar-nos fonte de ódio, comprometendo assim a nossa própria tranquilidade e imagem pública. Uma discussão aberta sobre divergências pessoais pode ser semelhante a caminhar por uma caverna de vermes sugadores de sangue. É traiçoeiro. O que quer que alguém diga com raiva ou em defesa pode sempre ser interpretado fora do contexto e levar a conclusões rápidas, ou pior ainda, pode haver mais mal-entendidos a partir dos quais as pessoas acabam por se dividir ainda mais em vez de resolverem a questão pacificamente. Tal partilha de instâncias vulneráveis baseia-se na confiança e na sensibilidade que nem todos possuem. Além disso, quando revelamos os meandros das nossas lutas, abrimos involuntariamente espaço para a intromissão de outros em assuntos que geralmente exigem uma conclusão profunda e solitária. Na verdade, a própria intrusão pode dificultar o processo de resolução, ao mesmo tempo que prejudica a imagem de alguém nos olhos dos outros, que depois passam a interagir conosco de forma mais cautelosa e menos aberta. Além disso, tenha em mente que qualquer controvérsia ensina lições e oferece chances de se tornar mais forte como pessoa. Colocar esses aspectos em nossos espaços internos nos permite o tempo e o espaço necessários para pensar mais extensivamente e decidir com cuidado. Neste sentido, disse que a discrição é poder porque nos mantém longe de distrações e ruídos externos, permitindo-nos abordar todas estas questões com uma abordagem adulta e sabedoria adequada. É sempre no silêncio e na reflexão que muitas vezes conseguimos identificar as melhores soluções para os nossos problemas íntimos, soluções que nos proporcionam um significado mais profundo, bem como nos ajudam a compreender melhor os problemas ou mesmo os fenômenos que nos rodeiam. A quinta parada da nossa expedição interior é tratar de um assunto delicado e pessoal: suas deficiências e medos. Todo mundo tem suas vulnerabilidades a enfrentar mais cedo ou mais tarde, mas a questão é como e com quem essas partes devem ser compartilhadas para não se expor demais e resultar em complicações. O ato de conhecer nossas fraquezas é um ato de bravura, mas desmascará-las também pode ser uma atitude perigosa. Ao abrir os nossos corações, demonstramos a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo, tornamo-nos vulneráveis a críticas e interpretações erradas. Qualquer insegurança, dúvida ou medo que possamos ter,
abre a possibilidade de críticas ou de manipulação emocional ainda mais perigosa. Numa época em que as pessoas estão hiperconectadas, o autorreconhecimento é muitas vezes confundido com validação externa. Pode ser tentador procurar ajuda nas redes sociais ou em grandes comunidades. No entanto, é crucial considerar as implicações deste passo antes de o tomar. Pergunte a si mesmo: o grupo realmente entende como me sinto? Eles me darão apoio genuíno? Como alternativa a se submeter a um público exposto, vasto e às vezes rebuscado, você pode apenas garantir que tem algumas pessoas em quem possa confiar suas fraquezas. São pessoas que tratarão suas fraquezas com compaixão e empatia, oferecendo apoio e orientação sem qualquer forma de julgamento. Seus confidentes valorizam sua jornada e entendem que a força nasce de cada fraqueza. Lembre-se de que é muito melhor buscar o autoconhecimento e o crescimento pessoal do que a aprovação externa para lidar com suas inseguranças. Toda insegurança oferece oportunidade de desenvolvimento e transformação pessoal. Então, em vez de se expor excessivamente, tente entender a origem de suas inseguranças. Comece investindo em atividades que aumentem sua autoestima e confiança. Além disso, em caso de dúvida, o silêncio pode surgir como um aliado poderoso. Reserve um tempo para avaliar internamente. Não há necessidade de externalizar cada pensamento ou sentimento. Às vezes, as respostas que procuramos podem ser encontradas na contemplação silenciosa, em vez de clamarmos por atenção de fontes externas. No tema 6, e na parte final desta série impactante, vamos falar sobre um princípio muito importante da ética pessoal: os segredos dos outros. Este tópico ressalta a importância de respeitar a importância e a confidencialidade dos segredos que devem ser mantidos por nós. É um teste que certamente revelará o verdadeiro caráter e integridade de alguém. Quando as pessoas partilham os seus segredos conosco, significa que confiam imensamente em nós. Tais segredos, que são altamente pessoais, estão provavelmente contaminados pela vulnerabilidade e pelo medo, e dentro deles reside um grande testemunho da confiança humana. Estas joias devem ser preservadas com o máximo cuidado. Se esses segredos forem revelados, não apenas a confiança será destruída, mas também uma ferida emocional poderá ser infligida a alguém muito profundo para ser reparado ou recuperado. Um indivíduo que respeita os segredos de outras pessoas mostra respeito ao máximo. Neste ato, demonstramos a nossa lealdade, bem como a capacidade de sermos uma pessoa confiável em quem podemos contar para proteção e segurança. Este ato silencioso, embora seja uma declaração tácita, fala-nos da necessidade de verdade e dignidade em todas as nossas relações humanas. Mas o caso é diferente quando a confiança é quebrada. Isso equivale à traição. Quando alguém quebra um segredo, não apenas magoamos a pessoa que confiou em nós, mas também perdemos o respeito dos outros, fazendo-os acreditar menos em nós do que poderiam ter acreditado antes, destruindo assim a confiabilidade. Por fim, é preciso lembrar que cada segredo tem seu peso. É isso que se deve pesar na hora de decidir se deve ser revelado ou não. Assim, alguns deles podem ser aparentemente bobos, mas para quem os conta, podem ser ótimos. É por isso que levar todos os segredos a sério e respeitá-los manifesta empatia, bondade e humanidade. Além disso, guardar um segredo também significa salvar a dignidade do nosso relacionamento. Ao fazer isso, criamos uma base sólida de confiança e ajuda mútua, que são vitais em qualquer relacionamento saudável que dure para sempre. Ao encerrar nossa discussão sobre o que deve ser mantido oculto, descobrimos algo que parece ser uma verdade padrão ao longo do tempo. A discrição é uma joia quase inestimável nas qualidades humanas encontradas no tesouro. Esta lei de sabedoria e autocontrole é muito mais do que simplesmente não revelar alguns detalhes sobre a vida de alguém. Sinaliza uma maior percepção do nosso relacionamento uns com os outros e do valor inerente à privacidade e ao respeito. Pode parecer ir contra a maré, optar pela discrição num mundo onde a partilha compulsiva se tornou a ordem do dia. Mas é exatamente nesta decisão
que podemos ver as maiores oportunidades para nutrir a nossa autonomia e dignidade, para escolher o que temos para compartilhar e com quem. Não apenas salvamos áreas valiosas da nossa existência, mas também criamos relacionamentos mais verdadeiros e profundos. A discrição nos ensina que alguns pensamentos devem ser deixados de lado, algumas experiências não devem ser compartilhadas. Há beleza e poder no silêncio, bem como espaço para compreensão e desenvolvimento interior, ainda que não expressos. O silêncio não implica rendição ou fraqueza. Em vez disso, transmite profundidade de caráter e força emocional. Além disso, exercer a discrição nos dá o poder de sermos guardiões da nossa própria história. Regulamos o que o mundo sabe sobre nós para que possamos apresentar uma representação mais verdadeira e controlada. Isto não quer dizer que devamos erguer barreiras ou ocultar fatos. Em vez disso, trata-se de compartilhar seletivamente nossa jornada, respeitando alguns espaços sagrados em nossas vidas. Esta passagem que trata da discrição também informa sobre a importância dos limites. Saber quando e como estabelecer limites é vital para manter nosso bem-estar psicológico e emocional no máximo. Ao impor tais limites, protegemos a nossa autoestima e mostramos para os outros como eles devem se relacionar conosco. Isso pode ser considerado uma forma de amor e cuidado que está ligado a todos os aspectos da nossa existência. Por último, mas não menos importante, a discrição na prática é um processo permanente que também envolve inteligência e sanidade. Significa estar conectado com os próprios instintos e sentimentos, bem como ter a capacidade de julgar o que pode ser compartilhado em cada situação específica. Com a arte da discrição em nossa posse, somos capazes de proteger a nós mesmos e os outros, ao mesmo tempo que promovemos um mundo que valoriza a privacidade e a individualidade. Juntos, revelamos que algumas coisas precisam permanecer secretas, porque isso é essencial para o seu bem-estar e para nutrir conexões saudáveis. Há ainda mais para explorar. Para seguir o caminho da autodescoberta, clique no vídeo mencionado na sua tela. Caso você ache esse conhecimento útil, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, para nunca perder nenhum outro conteúdo incrível que possa mudar sua visão de mundo. À medida que avançamos juntos nesta jornada de autodesenvolvimento, aprenda como o sigilo e a privacidade são armas importantes em nossa vida cotidiana.